A nossa proposta, então, para a aula de hoje é nós pensarmos um texto que já está com vocês há pelo menos 2 semanas, né? Que é esse texto do Iraquitã de Oliveira. O Iraquitã é graduado em Física, Psicologia e Filosofia, mestre e doutor em Filosofia e atua no Departamento de Física dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba. Ele escreve um texto em 2008, publica em 2008, né? Que é um texto sobre humanismo e terror, segundo Merleau-Ponty, um francês revolucionário, em que medida é possível tolerar a violência. Então, é um texto que fala justamente da violência. E aí é importante a gente fazer uma digressão histórica para a gente perceber onde é que a gente está no contexto desse conteúdo, né? Nós iniciamos o conteúdo de N2 com Foucault, depois falamos de Hannah Arendt, e aí fomos para Frankfurt fazer todo o nosso trabalho com os frankfurtianos, e agora nós estamos pensando a questão da violência em Merleau-Ponty, e com muitas relações entre ele e Foucault no sentido dessa questão da violência. Então, Foucault ele tangencia e desloca a violência a partir da noção de poder, e o Merleau-Ponty, nessa obra dele, uma obra fantástica, eu li no Kindle, eu não tenho essa obra impressa, Humanismo e Terror, ele vai pensar, o Ponty vai pensar, então, essa noção de violência a partir da noção de revolução. E aí, obviamente, eu não posso deixar de trazer para vocês uma série que eu finalizei nesse feriado, que é a série La Casa de Papel. A série La Casa de Papel não é uma simples série sobre roubos de banco, não é, né? É uma série sobre alguns ideais que vão aparecendo no decorrer dela, e inclusive eu compartilhei um vídeo de um dos últimos episódios da série esse fim de semana com vocês, daquela cena em que o Bogotá, ele lava a roupa suja dele com o Gandia, que é o chefe de segurança da casa do Banco da Espanha, no sentido de perceber que aqueles simples ladrões que estão ali com uma vida toda destroçada, estão ali a serviço de uma causa que é justamente mostrar como o capitalismo tem por função explorar até aqueles que pensam ser exploradores. Ou seja, engolir as pequenas e médias empresas e transformar todos em trabalho escravo, conforme nós estudamos naquele texto recomendado na época pela Vanetti, que é o texto do Crowley sobre o capitalismo tardio 24/7. Então, o texto inicia com uma citação do Merleau-Ponty, quando Merleau-Ponty vai dizer que não temos escolha entre a pureza e a violência, mas entre diferentes espécies de violência. A violência é o nosso destino enquanto nós estamos encarnados. E aí, quando a gente estava quase terminando o texto da Lídia Prado, que foi nosso primeiro texto, a Lídia Prado dizia assim, citando e parafraseando o psicanalista, fugiu o nome dele, Jung. A civilização não é meramente a superação da violência e da barbárie, mas tão somente uma nova modalidade de violência e de barbárie.
Então, é isso que o Ponty está dizendo aqui, quando ele faz essa relação entre pureza e violência. Se ele faz uma relação antagonista entre pureza e violência, o que ele está dizendo é que a violência é justamente o contrário de pureza. Ou seja, se você não se considera violento, é porque você se considera puro. E isso é uma contradição, justamente porque não existe pureza na concepção dele. E aí, na obra, vai se analisar um outro livro, Ponty analisa um outro livro, que é o Zero e Infinito. O Zero e o Infinito, que é um livro do Arthur Koestler. E o interessante é que na semana que vem a gente vai estudar o texto sobre o Levinas, e o Levinas, ele escreve uma obra, a partir dessa obra, que é a obra Totalidade e Infinito, justamente contrapondo algumas ideias aqui da obra, né? O autor desse livro, então, o Zero e o Infinito, ele faz uma crítica feroz aos procedimentos adotados pelo governo comunista russo durante o regime stalinista, que julgou e executou seus opositores políticos, como é de se esperar em qualquer regime ditatorial. Então, segundo Koestler, a ditadura e o totalitarismo do comunismo transformaram o homem num zero. Logo, no regime comunista, a estrutura social é tudo e a consciência representa o nada. Quando nós falamos de comunismo hoje, no século XXI, no Brasil, nós nos remetemos necessariamente à nossa situação política atual, que é batizada pela esquerda de uma espécie de regime genocida e, ao mesmo tempo, fascista e de extrema-direita. Então, quando nós olhamos para essa configuração, para essa nomenclatura e, ao mesmo tempo, para essa caricatura do regime atual, na ótica da esquerda brasileira, desse momento histórico nosso também, nós necessariamente estamos pensando em um regime que privilegia a ação do empresariado, que está muito satisfeito com a condição econômica atual, né? E, em contrapartida, nós pensamos num confronto político que já está acontecendo, que deveria só acontecer no ano que vem, se o país fosse politicamente sadio, mas ele não é, né? Mas que no ano que vem nós teremos uma situação política muito mais grave do que a atual, né? Com muitas coisas, com muitas ações, com muitos atos e fatos ligados à questão da violência. E nós temos também uma situação de violência que não é tangenciada aqui por Ponty, mas que é a violência simbólica. Nós precisamos deixar muito claro isso, que fake news é violência simbólica. Nós precisamos deixar isso claro, tá? Então, nesse sentido, Ponty inicia as reflexões de humanismo e terror, analisando, então, duas falas do Koestler. A primeira se refere a esse anticomunista. Então, Koestler não é um comunista, ele é um anticomunista. E nessa fala, ele pensa a questão do zero infinito, quando se diz que eis, pois, o que se quer estabelecer na França, ou seja, a questão do próprio comunismo. A segunda trata, então, do simpatizante comunista russo, que vai dizer como deve ser apaixonante viver sob um regime comunista. Então, no contexto de Brasil atual, o que a gente poderia dizer em relação à maioria das coisas que a gente vê nas redes sociais, por exemplo? Que quem fala de comunismo não sabe o que é comunismo, porque nunca leu comunismo, e quem fala de extrema-direita não sabe o que é extrema-direita, porque nunca leu extrema-direita.
Professor, mas nós acabamos de apresentar um seminário sobre Escola de Frankfurt. Então, a gente conhece um pouco sobre extrema-direita? Talvez. Talvez, dependendo do seu grau de envolvimento no seminário, sim. Por quê? Porque ler Frankfurt é entender as ações alemãs da extrema-direita. Então, é uma forma de se inteirar com esse assunto. Então, com base nessas duas falas, o Ponty comenta que Koestler esqueceu que todos os regimes são criminosos. Se vocês tivessem com o texto impresso, eu diria para vocês, grifem isso. Todos os regimes são criminosos. Todos eles. Direita, extrema-direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. Particularmente, o liberalismo ocidental está assentado sobre os trabalhos forçados de suas colônias, sobre uma série de guerras com intuitos dominadores. Segundo Ponty, o comunismo, então, não é o inventor da violência. Professor, então, em Humanismo e Terror, o Ponty, ele endossa o comunismo, e aí eu diria para vocês, olha, não é bem assim, a gente precisa olhar mais de perto. E olhar mais de perto é você ler a obra Humanismo e Terror dele, você ter uma opinião formada a partir da obra, né? Então, a partir da obra Humanismo e Terror, o que eu diria para vocês? Que o Ponty, que o Camus e o Sartre são filósofos franceses, mais ou menos do mesmo período, e o Foucault também, extremamente preocupados com a situação que a Europa viveu e ainda está vivendo sob o regime da Guerra Fria. Viveu na Segunda Guerra e ainda está vivendo sob o regime da Guerra Fria, né? Ou seja, qual é o medo europeu nesse período? E o grande motivador da criação da União Europeia, que a gente acha que é um elemento motivador econômico, óbvio que é, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de criar uma coesão entre os países europeus e de se evitar uma terceira guerra mundial. Então, a preocupação da Europa, nesse momento, é uma preocupação com a ascensão dos regimes de extrema-direita. Ou seja, o medo europeu de que Auschwitz, de que a Segunda Guerra, com todo o seu terror, acontecesse, era muito grande, mas muito grande mesmo. E o Ponty se dá conta disso na obra Humanismo e Terror, quando ele vai pensar a questão da violência a partir da necessidade ou não da violência. E aqui eu volto para La Casa de Papel. Porque quando você assiste a parte 1, 2, até terminar o assalto da Casa da Moeda, você fala assim, beleza, usou uma violênciazinha, não sei o quê, defendeu e tal, mas aquilo ali está dentro do padrão de normalidade. Mas quando você vai para o assalto ao Banco da Espanha, aí a coisa muda de figura. Porque aí o comportamento deles passa a ser um comportamento bélico, efetivamente. Né? Seja por conta dos ataques que foram sendo programados e neutralizados por eles, seja pela quantidade de armamentos que, a hora que o Arturo entra lá no porão, ele vê. Né? Aliás, eu acho que não tem um personagem mais louco na Casa de Papel do que o Arthur. Não tem. Né? E deu muita graça na série como um todo. Sabe-se lá se ele morreu mesmo. Né? Sabe-se lá. Vamos esperar dia 13 de dezembro. Então, nesse sentido, o texto diz que a questão que se impõe não é saber se aceitamos ou recusamos a violência, mas se a violência com a qual se pactua progressiva e
propende a suprimir-se ou se ela está inclinada a perpetuar-se. Então, esse aqui é o problema, né? Quando você vai combater um regime, que é um regime que usa algum tipo de violência, seja violência bélica ou violência simbólica, você necessariamente precisa avaliar se esse regime vai ser atacado com o mesmo tipo de violência que ele utiliza ou não. Então, exemplo, se um determinado grupo político utiliza-se de violência simbólica, fake news, por exemplo, para neutralizar isso, eu vou utilizar de violência simbólica também ou não? Tá? Então, só para exemplificar. O Ponty, então, ele apela para situar a violência dentro do contexto histórico e, ao invés de julgá-la, conforme a moral se chama, equivocadamente de pura, então por isso que ele usa a expressão pureza, ele comenta ainda, referindo-se ao simpatizante comunista, que a violência é angústia, sofrimento e morte. Não é bela em si mesma, somente a distância por meio da imagem da história, escrita e na arte, também na poesia, é que podemos adotar uma postura de elogiar a violência sem escutar os gritos dos condenados à morte. Então, qual a grande questão que ele está levantando aqui a partir da obra O Zero e o Infinito do Koestler? O questionamento que ele faz é: a violência, ela é ou foi historicamente necessária em alguns momentos? Não dá para medir, Nayane, se ela foi necessária ou não. Não tem como. Porque nós não estávamos lá. Porque tudo que foi escrito sobre aquele momento, ou qualquer momento histórico, foi escrito a partir de quem escreveu, e não necessariamente a partir de quem estava lá. Mesmo que o escritor estivesse lá. Então, é a visão dele sobre a história. Então, o que o Ponty conclui num primeiro momento é: se foi necessária a violência ou não, não se cogita isso. O que se cogita é que a violência, em nenhum tipo de situação, ela pode ser considerada boa. Em nenhum tipo de situação. Justamente, mesmo sendo simbólico. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as torturas de Abu Ghraib, que é onde os prisioneiros daquela ofensiva que os Estados Unidos fez na era Bush recente, foram torturados e expostos na mídia em situações abusivas. Aí nós teríamos que questionar duas coisas. E aí eu vou partir para o absurdo mesmo, na terceira. Tortura dos prisioneiros daquela ofensiva dos Estados Unidos no Oriente Médio. Na era Bush, foi na era Bush. Quem terminou com essa ofensiva foi o Obama, já no primeiro governo dele. E foi retirando as tropas, né? E quem terminou de vez de retirar as tropas agora foi o atual presidente. Então, nessa região, na região de Abu Ghraib, eles tinham uma prisão de segurança, e nessa prisão, esses prisioneiros de guerra foram torturados. Então, o que nós estamos discutindo? Se nós voltarmos para La Casa de Papel, nós vamos, já nos últimos episódios, ver a situação da Alicia Sierra, que é uma negociadora e grávida o tempo todo na série, né? Desde quando ela aparece, e que num dado momento ela foi criminalizada pelo Estado como forma de limpar a barra do próprio Estado e do próprio presidente. Ou seja, agiu por conta própria.
inclusive forjando-se provas. Professor, mas aquilo é um filme? Sim, mas aquilo acontece todo dia. E aí agora eu parto para o absurdo para dizer para vocês o seguinte: por que os Estados Unidos têm tanto interesse no Oriente Médio? Petróleo. Petróleo. Então, até onde aquilo que foi amplamente propagado já na era Bush como terrorismo não era uma forma de violência para se defender o petróleo que se tem no Oriente Médio? Qual a intenção dos Estados Unidos? Até onde eu posso 100%, com 100% de certeza, afirmar que o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono e etc. e tal, não foram uma forma de justificar essa tomada de poder dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, é essa declinação que a gente faz a partir do texto. Ponty concebe que o anticomunista recusa ver que a violência está em toda parte. E o simpatizante exaltado que ninguém pode olhar de frente, ou seja, a violência em sua manifestação concreta. E aí, o texto cita a questão de Gorbachev. O nome é engraçado. Esse nome de brasileiro, Gorbachev. Que foi julgado e condenado como traidor do regime revolucionário para provar, por meio de testemunhas e documentos, e aí o caso Alice Sierra, que determinados líderes da revolução cometeram atos de sabotagem e de espionagem contra o próprio regime. Ou seja, durante o regime soviético, houve, que já é uma revolução, houve uma outra revolução, ou várias revoluções, de pessoas que não concordavam com a forma como a revolução estava sendo conduzida. Essas pessoas que, juntas na revolução, acabaram criando uma outra revolução dentro da revolução, foram julgadas, júri popular, condenadas e executadas. Todas elas, de acordo com o texto. Então, o protesto de Gorbachev, na 185, na visão de Ponty, exigia que a prática política deveria ser fundada sobre um exame permanente do movimento revolucionário. E aqui a gente volta ao início do texto para dizer que todo o regime de governo é um regime violento. Pode ser o governo mais zen que existir, mais slim que existir, ainda assim, esse regime, de alguma forma, vai praticar alguns tipos de violência. Violência tem que ser entendida nesse contexto como uma força, como uma alavanca, como algo necessário para que algo aconteça. Se a gente voltar em Foucault, a gente lembra, então, daquelas vezes em que os pais utilizam da chinelada para corrigir os filhos depois deles terem falado mais de 17 vezes. Não faça isso, não faça aquilo, não suba nisso, não mexa nisso. Nenhum de nós, pais, nunca usamos violência. Em algum momento a gente usa. Não, é violência. É violência. É igual o Ponty fala. Não existe uma violência bonitinha. Não existe. É violência. Mas a questão é, qual a necessidade da violência?
E aí a gente tem que voltar em Nietzsche. A violência, ela causa dor. E ao causar dor, ela gera lembrança. Opa, se eu fizer isso, eu vou sentir. Não é você que fala conscientemente isso, não. É o seu inconsciente que pensa e age sozinho nessa hora. Ele nem manda para o consciente. Se eu fizer algo errado, eu vou sentir aquela dor de novo. Então, eu vou avisar para o consciente para ele não fazer isso mais. Eu vou lembrá-lo e o inconsciente faz isso sozinho. Olha que fantástico. Só que aqui, no caso de um regime ditatorial, fascista, genocida, seja ele de direita ou de esquerda, não tem como você não se posicionar. Vamos lembrar, então, justamente, Vaneide, bate quem esquece, quem esquece bate, quem apanha nunca esquece. Vamos lembrar, então, da cena daqueles judeus completamente passivos entrando num caminhão, sabendo que eles iam morrer, inclusive os filhos deles. Por que aquelas pessoas não saíram correndo? Por que aquelas pessoas não foram em direção àqueles, todos aqueles que estavam de ternos ali, atacaram eles e tentaram fugir de alguma forma? Por que elas se tornaram tão passivas? Porque elas não usaram a violência em favor delas. De todo jeito elas iam morrer. De todo jeito. Elas já sabiam que elas iam morrer. Entendeu? O preço da gasolina é uma violência nesse momento? O preço dos alimentos é uma violência nesse momento? Por que a gente fica dentro do caminhão esperando a morte? Entendeu? Tem pra onde correr. O Partido Comunista era único, portanto, só admitia uma única direção revolucionária possível e exigia que Gorbachev fosse o tempo todo um técnico burocrata a serviço do Estado. A expressão técnico-burocrata é a mesma expressão atribuída ao Eichmann, no julgamento dele, coberto pela Hannah Arendt, que nós já comentamos. E tudo que fosse deliberado por ele deveria ser automaticamente aceito pelos revolucionários. Divergências e conflitos não poderiam ser usados para fazer oposição às decisões do Partido Único. Página 186. A conduta crítica de Gorbachev não poderia ser apenas compreendida como expressão de um indivíduo que recusa obedecer às decisões do partido. Com o propósito de salvar o futuro da revolução. Então aqui a gente lembra ali de Prado, quando ela diz que a gente sempre vai criar algo maior do que nós, para transformar esse algo num Deus, para esse algo dar sentido à nossa vida. Ele propõe uma nova direção revolucionária. Ele protestava contra as condições de vida das massas da República Comunista Soviética. Todavia, nunca reprovou a revolução, nunca renunciou aos ideais da revolução, que objetivava construir uma sociedade mais justa ou uma sociedade comunista. Segundo Ponty, o marxismo não é nem a negação da subjetividade e nem a atividade humana. Ele é, sobretudo, uma teoria da subjetividade concreta. Para o filósofo, só existem consciências situadas que se confundem com a situação que assume. Então, eu sei que isso vai doer. Mas, embora nós sejamos humanos, embora a gente beba nossa Coca-Cola, nossa cerveja, nosso vinho, embora a gente estude, faça faculdade,
Embora tudo na nossa vida, nós, infelizmente, estamos vivendo um momento histórico no qual a perda de referenciais é muito grande. E na América Latina isso parece muito pior, porque de fato você olha para o cenário político nacional, estadual e local e você fala assim, eu não tenho em quem votar. Essa fala é extremamente recorrente. Eu não tenho em quem votar. Se algum parente nosso se candidata, aí que você fala mesmo, eu não tenho em quem votar. Tá? Não ter em quem votar é muito mais que escolher um governante. É justamente você olhar para o fato de que você vê uma situação política e econômica da qual nós não vamos sair nunca, talvez. Nunca, talvez. Quando a gente assiste Games of Thrones e nós percebemos aquela luta dos reinos por dominação, aquela luta aconteceu na Europa durante 10 mil anos, praticamente. 10 mil anos. Vieram os impérios, depois vieram os reinos, depois as tribos do norte e assim por diante. 10 mil anos. E nós temos 500 anos de história. Então, a estimativa mais positiva que a gente pode ter é que daqui a 9.500 anos o Brasil seja o que a Europa é hoje. Na melhor das hipóteses. Brasil não, a América Latina. E aí você fala assim, não, mas os Estados Unidos têm 500 anos também, eles são uma superpotência. É lógico, não houve o melhor, não é que não houve. Os Estados Unidos foram povoados e não colonizados. A resposta mais óbvia, mais sem estudo, mais sem leitura, mais sem aprofundamento que se pode ter é essa. Eles foram povoados e não colonizados. E lá imperou o protestantismo e aqui imperou o catolicismo. Então, Gorbachev é detido como contra-revolucionário, preso como conspirador que tramava contra o governo revolucionário, e Ponti assevera que o caso dele não é o único caso, mas muitos outros foram. E o problema dos acusados nos processos que ocorreram em Moscou é que não foi ignorar a lei estabelecida pelo Estado. Não houve uma desobediência civil. Logo, inseto aqui. Logo é estabelecido um equívoco separar o jurídico do político. E me parece que essa é a questão que mais nos interessa aqui. Quando você separa o político do jurídico e você utiliza o jurídico em favor do político, você pode fabricar qualquer tipo de prova que você quiser, desde que você tenha poder para isso. Desde que você consiga fazer isso. Assistimos aqui, portanto, a um julgamento político sob um disfarce jurídico. E nessa perspectiva, o mais importante não é saber quais foram as intenções nobres ou desprezíveis do acusado, mas trata-se de saber, de fato, se a sua conduta exposta sobre o plano da praxis coletiva é ou não uma conduta revolucionária. Em nenhum momento se preocupou em analisar se a prática, se a ação de Gorbachev foi uma ação revolucionária ou não dentro da revolução. A única preocupação era: ele é um grande líder e ele precisa ser afastado da revolução porque ele está prejudicando o governo. Uma imagem ipsis literis do livro que vocês leram, que foi A Revolução dos Bichos. Quando algum animal começa a incomodar na revolução, nós precisamos ou matar ou tirar esse animal da fazenda. É isso que era feito na Revolução dos Bichos, de George Orwell. Justamente, Aldair, visto como traidor e também como opositor. E isso em qualquer outro sistema, né? Então, se fulano apoiava o governo,
e aí ele saiu, deixou de apoiar o governo, começa-se a falar mal dele. E isso, nas escolas, isso acontece aos milhares, assim, aos milhares. Se você apoia o candidato a diretor e ele ganha, sorte sua. Se você não apoia, você está morto, literalmente morto, né? Então, 187. Segundo Ponty, ou melhor, a perspectiva política orientada pelo marxismo não é um sistema de ideias, mas uma leitura da história efetiva. A história não é apenas um objeto distante de nós, distante diante de nós, fora do nosso alcance, mas é também uma suscitação de nós como sujeitos. Então, nós não estamos aqui lendo esse texto sobre Ponty para endossar as ideias do comunismo. Não se trata disso. Ninguém está aqui dizendo que foi certo ou não os revolucionários de La Casa de Papel invadirem 2 bancos e roubarem esses 2 bancos. Ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo está naquela cena em que Rio e Bogotá passam pela sala do Museu do Ouro e o Rio pergunta para o Bogotá se eles vão roubar aquele ouro ali também. E o Bogotá diz para ele que não se rouba um ouro 2 vezes. Ou seja, uma referência clara que ele faz em seguida de que todo aquele ouro foi roubado dos latino-americanos. Que somos nós, por coincidência, né? Então aí a gente entende, tanto nessa ação, como na ação que é mostrada nas cenas em que o Berlim assalta obras vikings que são encontradas, que estão num outro museu, e ele justifica da mesma forma. Ou seja, esse ouro aqui é fruto de sangue e exploração. E nós o estamos roubando sem violência. Essa é a justificativa que ele dá. Professor, eu nunca assisti La Casa de Papel e agora fiquei doido para assistir, Assiste, então, vale a pena. Você vai gastar 3 semanas da sua vida assistindo e vai aprender muito com os diálogos que eles travam. A última temporada é. Eu acho que é 13 de dezembro, se não me engano. Muito boa mesmo. O povo morre demais, Deus me livre. Segundo Ponty, o que estava em jogo na ocasião dos julgamentos em Moscou era o conflito de posições políticas e não uma questão jurídica necessariamente. No contexto dos julgamentos de Moscou, há explicitamente uma luta pelo poder que está associada a divergências políticas entre governantes e militantes. O humanismo não pode ser reduzido, portanto, a um formalismo de teses filosóficas desprovidas de um entendimento de que a história é um ser vivo. A história humana não é uma simples soma de fatos justapostos, tomadas de decisão, aventuras individuais, ideias concebidas, interesses manifestados e instituições criadas, mas uma totalidade, guardem essa palavra, em movimento, em direção a um estado privilegiado que dá sentido ao conjunto. Para Merleau-Ponty, há uma ciência da revolução com o propósito de esclarecê-la, mas há também uma prática da revolução que a ciência não pode substituir. Pergunta: por que o personagem principal de La Casa de Papel, então, é um professor?
Vocês não precisam brigar, vocês podem responder um de cada vez, tá? Emoção. O professor planeja o roubo da Casa da Moeda espanhola, porque o pai dele foi morto tentando roubar um banco para tentar salvar a vida dele, que era uma criança muito doente. Se a gente pudesse trocar em miúdos, foi morto tentando roubar comida para o filho. Se a gente transliterar para hoje, né? Professor, mas isso justifica roubar um banco? Não, não justifica. Mas nada justifica o Estado não poder cuidar dos seus com aquele tanto de ouro guardado ali, simplesmente para salvar a imagem do banco na mídia, no mundo. De ter que roubar um banco para cuidar de um filho. Justamente. Justamente. Sim. E assim, não é só por isso que o diretor coloca a imagem de um professor. Não é só por isso. Porque o filho do cara que roubou o banco e foi morto poderia ser qualquer outra pessoa. Não precisava ser um professor, necessariamente. Poderia ser qualquer outro. Mas existe algo de revolucionário em ser professor. Sempre existiu. E Sócrates morre por ser professor. Não por ensinar, mas por revolucionar a vida de quem ele ensina. Isso. É professor porque ele ensina, justamente. Porque ele ensina a fazer. Então, existe algo de revolucionário que já se perdeu. Já se perdeu. Por que já se perdeu? Porque a desvalorização da classe dos professores, ela não é uma desvalorização acidental. Ela é uma desvalorização propositada, para que você não atraia intelectuais, porque se você atrair intelectuais, ali vai haver um processo de revolução. Não vai valorizar. Não vai melhorar. Um jogo de futebol de um grande time
muito investimento nisso. Tem muito dinheiro por trás de quem faz sucesso. Ninguém faz sucesso assim, ó. Pá, fiz sucesso. Caneta azul, mas dura uma semana. Né? Mas isso não é sucesso. Né? Então, quando a gente pensa num jogo de futebol que gera milhões, e você pensa numa escola pública que gasta milhões e não gera nenhum lucro, é óbvio que, além de não investir em educação, eles vão roubar o dinheiro da merenda, porque todo mundo rouba o dinheiro da merenda, gente. Quem que não rouba o dinheiro da merenda? Todo mundo rouba. Tá barato, né? Uma questão se impõe. Como é possível fazer a revolução respeitando a diversidade das opiniões divergentes? O governo soviético tinha um lema: acatar as críticas dirigidas à burocracia do Partido Soviético e se preparar para defender a União Socialista contra o imperialismo militar alemão. No cenário da Segunda Grande Guerra, manter a República Soviética era uma obsessão e não mais uma revolução. Se era uma obsessão, é justamente pelo fato de que deixou de ser uma revolução. Então, Ponty, na 188, vai dizer: no mundo em luta, ninguém pode lisonjear-se de ter as mãos puras. Então, o texto começa falando de pureza, né? E no mundo em luta, e nós estamos no mundo em luta, não adianta a gente achar que a gente é puro. Não adianta a gente achar que o outro é violento e nós somos os puros. O que nós precisamos, na visão do Ponty, transliterada no texto, é justamente percebermos que nós também fazemos parte dessa luta de alguma forma. Cabe a cada um, obviamente, distinguir qual é a sua posição dentro dessa luta e firmar o seu posicionamento. Existe uma revolução em curso. E essa revolução se chama política, né? Nós estamos inseridos nela, por mais que nós não queiramos. Quando você vai no mercado, você está inserido na política. Quando você vai num posto de gasolina, você está inserido na política. Quando você vai comprar qualquer coisa, a política está ali porque a inflação é controlada pela política. Então, se essas situações nos estão incomodando, de alguma forma nós precisamos nos posicionar, é isso que o texto está dizendo. Para os marxistas, na sociedade em que existe a luta de classes, não há luta para o humanismo abstrato. O marxismo não é uma filosofia especulativa, mas uma ciência para transformar o mundo. Por isso, Karl Marx dizia que a filosofia, até ele, tinha simplesmente interpretado o mundo, e a partir dele, a filosofia tinha que transformar esse mundo com toda a sua força. A violência revolucionária visa ao poder que o proletário deve conquistar para efetivar historicamente uma sociedade em que os homens coexistam sem a divisão de classes. Eu estudava Simone de Beauvoir hoje pela manhã com os meninos do ensino médio e num vídeo do Globo Ciências sobre ela,
a narração do vídeo dizia que Simone de Beauvoir, desde muito cedo, começou a se desinteressar por pessoas que apenas se interessavam por dinheiro e começou a se interessar por pessoas que se interessavam por ideias, e daí a paixão dela por Sartre e não mais pelos círculos franceses de elite. Dessa forma, parece ser necessário afirmar sem hesitar que o socialismo não poderia subsistir sem uma apologia à violência. Ponty alerta para o fato de que a posição da violência revolucionária tem uma promessa futura de humanismo. Curiosamente, propõe-se o uso da violência para construir uma sociedade sem violência e o seu emprego é direcionado para fins humanistas. Toda a riqueza que um Estado acumula não é do Estado. Toda a riqueza que o Estado acumula não é do Estado. É do cidadão. Então, por isso o diretor pensar em um roubo da Casa da Moeda. Porque todo o dinheiro que é produzido ali é do cidadão. Não significa que vai ser dado para o cidadão, como na invasão do Banco da Espanha, eles soltaram tantos milhões sobre a população. Não é isso. Não é anarquia o contexto e o conceito. Eis uma pergunta difícil de ser respondida. Qual seja, o homem seria para o homem um ser supremo? E a resposta de Merleau-Ponty é de que na história sempre existiram seres supremos que eram de alguma forma adorados pelos seus seguidores, como se eles fossem os grandes salvadores da história, da pátria e da liberdade. O ser humano é ao mesmo tempo passivo e ativo no seio da história que ele mesmo instituiu. Para Ponty, contingência e liberdade, portanto, são dimensões indissociáveis da existência humana. Dessas duas dimensões surgem, de um lado, a opressão, o constrangimento, a escravidão, a prisão, e de outro, a rebelião, a discórdia, a resistência e a libertação. Se nós estamos vivendo uma situação de opressão e não existe uma resistência contra essa situação de opressão, é porque nós estamos completamente anestesiados pela própria situação. Poderíamos ainda acrescentar que a violência é fruto da desrazão, porquanto é uma ameaça constante à vida solidária entre os homens, tendo como referência a civilização ocidental e os seus valores morais instituídos filosoficamente. Reconhecemos também que a paz não elimina as divergências políticas. Admitimos que quase sempre a paz conquista ou é conquistada com a guerra. Nesse sentido, parece impossível escapar da violência, porque ela se torna, então, uma violência fundadora, uma violência que vai eliminar um regime fascista e abrir espaço para uma política democrática. O propósito de Ponty, portanto, na 191, é mostrar que a violência é um componente do humanismo ocidental. Ela está presente em toda e qualquer cultura, não só no sentido negativo, mas também no sentido positivo. A intenção de Ponty é tirar da política ocidental essa boa consciência de considerar que a democracia pode instituir governos não violentos. É impossível existir um governo não violento. É impossível. Dentro dos segredinhos de Estado, é impossível. Segundo Ponty, o povo, ou o movimento conhecido como La Résistance, não realiza apenas uma luta heróica para expulsar os alemães dos territórios franceses, mas tinha a esperança de ver a Europa mais humana no ou pelo caminho do bem comum e também da liberdade. Ponty optou por tornar-se, então, resistente diante do exército de extrema-direita alemão, pois os resistentes para ele
não eram loucos nem sábios, mas homens que juntavam paixão e razão em nome da liberdade. Então, essa é a grande questão que o texto traz. Juntar razão e emoção em nome da liberdade. A vida dos cidadãos poderia ser 10 vezes melhor se o Estado não saqueasse todos os dias esses cidadãos pelos impostos. Nós moramos num país que paga a maior taxa, em que o cidadão paga a maior taxa tributária do mundo. A maior do mundo. A vida coletiva é marcada por uma incessante rivalidade. E essa rivalidade tem que deixar de ser rivalidade e se tornar rivalidade revolucionária. Ou, como ele mesmo vai dizer, uma violência revolucionária. Ele termina o texto mencionando o filósofo que nós vamos estudar daqui 2 semanas, semana que vem Levinas, na próxima semana Zygmunt Bauman. Finalmente, faço um apelo baseado nas reflexões de Bauman sobre a Europa. Se ainda pretendemos somar forças para construir uma república da humanidade em que prevaleça o bem comum, precisamos tornar o planeta mais hospitaleiro para nós todos. Nós temos aqui a tolerância como valor de si mesmo, desprovido de sua historicidade. É aqui que a violência ou pode ser uma ameaça constante, o melhor. É aqui que a violência é ou pode ser, portanto, uma ameaça